Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É com grande alegria que eu venho hoje compartilhar a palavra do Senhor. Louvo ao Senhor por essa oportunidade de estar pregando o evangelho dele e podendo alcançar vidas através da palavra dele, que é viva e eficaz, assim como diz a Bíblia. A palavra que eu venho trazer hoje, ela é uma palavra para edificação, mas também para que nós possamos analisar e vigiar sobre quem está ao nosso redor. O tema da mensagem de hoje é cuidado com quem está no seu barco. Essa passagem está lá no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4, diz assim: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para que o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és tu? E eles lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque assim lhe tinham declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra, através dessa mensagem, desse versículo, quão grande risco nós corremos quando nós permitimos na nossa vida algo ou alguém que está em desacordo com a vontade de Deus. E sempre quando acontece isso, nós nunca vamos identificar de cara aonde está o erro dentro do nosso barco, aonde está a pessoa que está atrapalhando a nossa vida. Percebe que Jonas, ele sabia que ele era o problema. Ele sabia que ele estava causando o problema. Mas Jonas preferiu simplesmente entrar no barco e deitar no porão e dormir, como se nada tivesse acontecendo, sem se importar com a vida daquelas pessoas que poderiam estar perecendo dentro do barco, já que a vida dele já estava arruinada. Pelo menos parecia já estar arruinada. Ele sabia que a ira de Deus estava sobre a vida dele, mas ele não se importava se isso se estendesse às outras pessoas, se aquele barco afundasse. E muitas vezes na nossa vida acontece isso. A pessoa que está sendo usada para poder destruir a nossa vida jamais vai aparecer como de cara algo ou alguém ruim. A Bíblia diz, que não é maravilha que Lúcifer se transfigure em anjo de luz. Porque é claro que quando o diabo ele quer usar algo ou alguém para poder prejudicar a nossa vida, ele nunca vai mostrar essa pessoa ou algo como algo ruim. Ela vai vir com a melhor das aparências, com a melhor das desculpas, com a melhor das ofertas, para que nós possamos cair na lábia, cair na graça e aceitar essa pessoa como influência na nossa vida, acolher essa pessoa dentro do nosso barco, ou esse algo, E nós temos que tomar, irmãos, muito cuidado com isso. Porque é exatamente o que acontece hoje, assim como Jonas, sabendo que ele era o problema, desceu até o porão e ficou ali escondido, sem se importar com a vida do próximo que estava naquele barco. Assim muitas pessoas agem na nossa vida, tramando mal pelas costas, querendo ver o nosso barco afundar. E mesmo assim se fingindo como se nada tivesse acontecido, para que você não se atente para essa armadilha do inimigo. Então, irmão, nós devemos orar muito.
Clamar muito a Deus para que Ele abra os nossos olhos, não simplesmente os carnais, mas o espiritual, que é onde mostra aonde nós devemos combater na região celestial. Porque muitas vezes, com os olhos carnais, com os olhos terrenos, nós nos enganamos. Mas quando nós abrimos os nossos olhos espirituais e pedimos a Deus o discernimento e a sabedoria dele, nada mais nos engana. Deus mostra aquilo que está em oculto, aquilo que está no nosso barco, que está afundando, que está prejudicando. Pense bem quantas coisas aqueles homens perderam lançando suas bagagens ao mar. Quantos bens que eles tinham ali dentro daquela bagagem, daquelas malas, aqueles marinheiros, e eles precisaram jogar fora para poder conseguir identificar o que era o problema na vida deles que estava causando aquela tempestade a ponto de quebrar o barco e fazer todos eles afundarem. Então, irmãos, da mesma forma, talvez a nossa vida está toda bagunçada e a gente está procurando motivos e a gente está lançando bagagens ao mar, perdendo o nosso tempo, perdendo muitas vezes coisas na nossa vida para poder tentar achar o erro. E o erro ele está bem escondido e a gente não consegue enxergar. Talvez o erro está mais próximo do que a gente imagina e a gente não consegue ver. Então nós precisamos muito clamar ao nosso Deus, pedir a Ele que nós não ficamos confundidos, que nós não fiquemos com a nossa vida da forma que está e sem entender o motivo. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, orar, jejuar e buscar a direção de Deus com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que estão à nossa volta. Talvez aquela pessoa que na nossa frente sorri, aquela pessoa que na nossa frente parece que quer o nosso bem, quer nos ajudar, nas costas está tramando contra a nossa vida. E somente o Espírito Santo de Deus é capaz de tocar o nosso coração e nos mostrar realmente a intenção, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão por toda a terra, contemplando os bons e os maus. E o Senhor, Ele conhece a intenção de cada coração. Talvez nós, nossa ingenuidade, na nossa humildade, nós não levamos a maldade do mundo a sério, nós não colocamos maldade na pessoa. Só que a Bíblia já nos diz que no final dos tempos o amor ele se esfriaria. E hoje nós vemos aí filhos matando pai, pai matando filho. E essa confusão toda, essa violência gigantesca que está acontecendo no mundo, e isso é real. A Bíblia já nos mostra desde o início dos tempos que já existia essa inveja, que já existia esse mal, até mesmo dentro de família. A gente vê lá Caim matando Abel simplesmente pela inveja de uma oferta que Deus se agradou. Então, o Senhor já nos mostra que isso acontece desde o começo dos tempos. Isso não é baboseira, isso não é coisa da nossa cabeça. Isso é real e isso acontece. O inimigo ele usa pessoas, usa situações, usa coisas para poder tirar o nosso foco, para poder afundar o nosso barco. E se a gente não estiver ligado com Deus, se a gente não estiver acordado espiritualmente, tudo para a gente vai ser normal, tudo para a gente vai ser coisa da nossa cabeça, tudo para a gente vai ser coisas que não tem nada a ver. E a nossa vida ela vai continuar travada, o nosso barco vai continuar naufragando. E nós não entenderemos o motivo. Talvez possamos culpar a Deus, culpar a nós mesmos, mas nunca entenderemos o motivo pelo qual a nossa vida parece não andar, parece não dar certo, parece iniciar algo e não finalizar, porque Jonas está dentro do nosso barco. Então, irmãos, que nós possamos nos atentar para essa palavra, porque é sério e é verdade isso. A Bíblia não ensinaria algo que não existe, que seria mentira. O Senhor Deus, ele mostrou esse exemplo para que nós possamos ficar alerta àquilo que acontece à nossa volta. Então, que nós possamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor discernimento para que nada venha nos enganar, para que nada venha afundar o nosso barco, para que dentro da nossa vida nós não possamos trazer um anátema, não possamos trazer um Jonas que vai travar, que vai afundar,
que vai fazer a tempestade chegar sobre as nossas vidas. Então, que nós possamos ficar alertas, que nós possamos orar e sempre orar, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, pedindo a Deus que nos mostre tudo aquilo que está oculto, porque a palavra do Senhor diz que não há nada oculto aos olhos de Deus que não seja revelado. Então nós podemos clamar ao Senhor e pedir ao Senhor que nos mostre, que abra os nossos olhos, que não nos deixe confundidos, que não nos deixe imaginar que pode ser algo e não ser, ou que possa realmente ser algo e a gente achar que não é nada. Então que nós possamos firmar a nossa fé em Deus e clamar pelo socorro dele, clamar pela justiça dele, para que ele possa trabalhar nas nossas vidas e afastar todo o mal. E tenha certeza que Deus, ele não deixa nada escondido. Assim que aqueles homens lançaram sorte, automaticamente Deus já apontou Jonas como culpado. E aqueles homens, a partir daquele momento, entenderam o problema. Tentaram até mesmo remar de volta para ver se o barco não quebrava, tentando fugir da vontade de Deus, fugir daquilo que Deus tinha colocado como propósito, que era tirar Jonas do barco. Talvez a gente quer fazer vista grossa para não tirar o Jonas do barco, tentar resolver a situação com panos quentes. Mas o Senhor, ele insiste para que nós lancemos Jonas ao mar, para que nós removamos Jonas da nossa vida, Jonas do nosso barco, para que enfim o Senhor possa trabalhar e trazer a bonança, cessar a tempestade, fazer com que o nosso barco possa seguir a direção que ele tem que seguir. Amém, irmãos? Então, o Senhor Jesus, ele não deixa ninguém enganado. Deus, ele mostra. Basta a gente pedir, basta a gente crer. E quando Jonas foi lançado ao mar, Deus operou o livramento na vida daqueles marinheiros. E eles puderam seguir a viagem em segurança, com o barco intacto, porque Deus já havia feito aquilo que ele deveria ter trabalhado sobre aqueles marinheiros, aquilo que ele deveria ter feito sobre aquele barco, que era tirar o que estava atrapalhando, que era tirar aquilo que estava contra a vontade de Deus. Então, que nós possamos colocar essa palavra no nosso coração e que nós possamos ficar alertas, orando e vigiando, porque os dias são maus. O inimigo, ele não brinca, ele usa quem ele quer para poder nos tirar da posição, para poder nos tirar do foco, para poder atrapalhar as nossas vidas. Mas quando nós estamos firmes no Senhor, quando nós firmamos o nosso pensamento em Deus, firmamos em Deus as nossas vontades, o nosso querer e colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele nos mostra tudo aquilo que nós precisamos para poder viver bem nessa terra, para poder seguir conforme o propósito dele para as nossas vidas. Então ore, clame ao Senhor se sua vida está bagunçada, se você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida, se você percebe que há algo estranho, mesmo que você não perceba, ore ao Senhor, que Ele irá te mostrar quem é o Jonas que está escondido no seu barco. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente em nome de Jesus.